A segunda reportagem da série Impunidade exibe imagens fortes de ossadas humanas em baldes de lixo e urnas funerárias abandonadas com corpos sem identificação. Nossas equipes trazem exemplos contundentes de incapacidade da perícia policial em partes do Brasil. Artes gráficas foram de Reinaldo Sassá, a iluminação de William Santos e a trilha sonora de Leonardo Matsumoto. Tiros na noite da periferia de Natal e no meio da multidão, a vítima de um assassinato. A condenação do culpado depende da investigação que começa na cena do crime. Todas as pistas podem ajudar a polícia, mas só se o local for preservado até a chegada da perícia. Caso contrário, as pistas desaparecem. E uma investigação que começa assim, normalmente não chega a lugar nenhum. Estimativas, inclusive da Associação Brasileira de Criminalística, indicam que a quantidade de assassinatos cujos culpados são descobertos e punidos no país é muito baixa. Nos Estados Unidos, o índice é de 65%. Na França, 80%. No Reino Unido, 90%. Por aqui, não passa de 8%. A impunidade é regra no Brasil e o Rio Grande do Norte é um exemplo do que acontece quando o país não prioriza a segurança. Neste prédio velho funciona o Instituto Técnico e Científico de Polícia em Natal, o ITEP, responsável pelas perícias no estado. Nos fundos, o abandono cheirava mal. Encontramos baldes com ossadas humanas. Posso abrir esse aqui? E no mesmo pátio, cerca de 30 urnas funerárias com corpos que aguardavam identificação. Como não tem laboratório de genética, né, os cadáveres ficam aguardando e as famílias ficam aguardando por essa identificação. Às vezes a família espera 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eles ficam depositados aqui do lado de fora, debaixo desse sol. Dessas condições. Esse cheiro que a gente está sentindo, que constante, isso é insuportável, né? Insuportável. Alguma investigação vai ser feita aqui com esses corpos, com esses cadáveres? O Estado tem a obrigação de fazer isso. Tem obrigação, mas é feito? Não, no momento não. Entramos no necrotério. A falta de higiene e de procedimentos é assustadora. A bancada de instrumentos parecia ter saído de um filme de terror. Conchas, facões, martelos e mais, tesouras de jardinagem, serras e agulhas improvisadas. Isso é haste de guarda-chuva afiado na ponta? Exatamente. Isso é usado como? Para costurar o cadáver, depois que é aberto. Não tem agulha para fechar o cadáver depois do exame de necropsia? Eles improvisam isso. O diretor do Instituto de Perícias tentou justificar a situação. É uma opção deles fazerem a sutura do cadáver com essa haste de guarda-chuva que eles mostraram a você. Nós fornecemos o material adequado para eles trabalharem. Então eles improvisam, que é mais confortável ele pegar uma faca peixeira, que dá mais apoio, do que um bisturi. O diretor foi exonerado alguns dias depois dessa entrevista e a informação que ele deu foi contestada pelo presidente do Sindicato dos Policiais. Eles compraram muitas agulhas e compraram sem a especificação técnica correta. Eles usam também a faca peixeira, o facão, porque a lâmina, o bisturi que compraram também não é apropriado para a necrópsia. Existem outros problemas. O Instituto deveria ter 280 funcionários, mas tem 550. Secretárias sobrando, porteiros demais e peritos de menos. A maioria dos servidores foi para lá por influência de padrinhos políticos, porque as gratificações são altas. O problema do ITEP, o principal é a gestão. É um interesse político por trás, né? E não ao trabalho fim, que seria ajudar a polícia a realizar os trabalhos investigativos. O governo federal pagou por um laboratório novo em folha para o ITEP, que foi montado há meses e está sem funcionar porque a rede elétrica não foi reformada. A estrutura física para receber os equipamentos era a contrapartida do Rio Grande do Norte.
mas faltou dinheiro para a segurança pública. O governo do estado diz que o problema da violência vem sendo causado pelo crescimento da economia. Essas são situações críticas para o nosso estado. Nós tivemos aí nos últimos anos um crescimento econômico muito grande, principalmente aqui da nossa região Nordeste. Eu falo isso com plena convicção, porque eu converso diariamente com os secretários de segurança dos estados vizinhos, principalmente Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, e realmente todos enfrentam uma situação semelhante à nossa aqui do Rio Grande do Norte. Ele não é mais secretário de segurança, deixou o cargo para concorrer às eleições de outubro. A gestão dele não mudou a estrutura das polícias do estado. A situação do ITEP foi alvo de uma auditoria, mas nenhuma medida foi tomada. O diagnóstico da perícia criminal no Brasil, feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, revelou as diferenças de estruturas pelo país. Enquanto os peritos de Minas Gerais têm 228 câmeras para registrar as cenas de crime, os do Rio Grande do Sul têm 14 e para todo o estado do Amazonas são 9. No Paraná estão instalados 3 equipamentos para testes de DNA. Em Minas, só 1. E 9 estados não têm nenhum. Essa estrutura não é suficiente para todos os crimes que precisam ser investigados. Alagoas tem o maior índice de violência do Brasil, mais do que o dobro da média nacional. O Instituto de Criminalística de Maceió funciona em um antigo hotel adaptado. Segundo os técnicos, para todo o estado são apenas 4 equipes, cada uma com um motorista e um perito, que nem se sente tão perito. Trabalho no setor de balística, mas eu trabalho também fazendo perícia de acidente de trânsito, de morte violenta, de assalto a banco. Qual é a minha especialização? Nenhuma. Mas o que se consegue fazer aqui é suficiente para combater o crime? Não, não é. O orgulho do Instituto é o equipamento de comparação balística, moderno, mas que ajuda pouco. O Brasil não tem um banco de dados de armas de fogo. Se tivéssemos um banco de dados, como um banco de dados de projéteis de arma de fogo, a gente poderia identificar se aquela arma ela atuou em outros homicídios. Se aquela impressão digital coletada no local de crime, se ela está relacionada a outros delitos. Para medir a violência, as Nações Unidas adotaram o número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Numa lista de 95 países, o Brasil aparece atrás apenas de El Salvador, Ilhas Virgens, Trinidad e Tobago, Venezuela, Colômbia e Guatemala. O índice brasileiro é de 27,1, o do Chile, 2,7 e do Japão, 0,3. A qualidade da investigação criminal no Brasil é ruim e muitas razões são apontadas, desde o excesso de crimes até a falta de especialização policial. Grande parte do problema é um problema de material humano, de concepção do papel da polícia, de capacitação do policial para que ele possa estar próximo da população e ser confiável à população. As polícias científicas, muitas vezes, quer dizer, a gente vai ver que não há a punição porque elas não contribuíram, né, com as provas necessárias para que um júri que seja autônomo, que seja correto, seja convencido de que aquela pessoa matou aquela outra pessoa. No modelo brasileiro de investigação, o delegado de polícia é o responsável pelo inquérito. Ele precisa entregar provas fortes o suficiente para o Ministério Público acusar o suspeito. Deveria ser assim. Não é. O que acontece nas delegacias brasileiras é bem diferente. Isso a gente vai ver amanhã. Bora.